Clima de velório na redação aí dos jornalões Brasil afora, porque o Lula se mostrou aí novamente um grande líder mundial e estadista. Tivemos aí a eleição na Venezuela, que para o Brasil muda um pouco. Se a extrema-direita ganha na Venezuela, a Venezuela não entra nos BRICS, os BRICS não vão ter aí controle de mais de 70% do petróleo mundial e o imperialismo americano ganha um poder muito grande na América Latina, inclusive um poder aí com um governo 100% alinhado ao establishment americano e que também pode se alinhar aí ao segundo establishment lá, que é o trumpismo, e que vai causar aí problemas para o Brasil e para todo o campo progressista na América Latina. Do outro lado tem o Maduro, que muita gente não gosta, mas que está alinhado aos BRICS e que foi convidado pelo Vladimir Putin para a cúpula dos BRICS, que será agora em outubro, e ele avisou aí que a Venezuela deve oficializar sua entrada nos BRICS no lugar da Argentina. Olha que oportunidade que perdeu a Argentina. A Argentina ia decolar na economia. A Argentina é um país pequeno, e você investe ali 10, 15 bilhões de dólares na Argentina, faz uma diferença enorme. A Argentina ia decolar e deu nas mãos da Venezuela, que deve oficializar aí sua entrada em outubro nos BRICS. E aí fortalece muito o bloco anti-Estados Unidos, anti-imperialismo no mundo. Essa é a importância para o Brasil da eleição. Os lacaios dos Estados Unidos, sempre os mesmos, aqueles que estavam a favor do golpe de Estado de 64, aqueles que estavam a favor da ditadura militar no Brasil, aqueles que foram a favor das jornadas de 2013, foram a favor do golpe de 2016, aqueles que ficaram sustentando o governo Temer, que inclusive fizeram campanha para o Bolsonaro, acreditando que o Paulo Guedes faria ali o jogo do establishment, e aqueles que já estão fechados com o Tarcísio 2026, passaram a fazer aí campanha maciça para a oposição na Venezuela, passaram a gritar que teve fraude sem prova alguma. A Corina chegou a lançar ali atas eleitorais e o CNE da Venezuela provou que essas atas eram falsificadas. Tinha atas sem assinaturas, tinha atas com votos de pessoas mortas, enfim. A oposição na Venezuela, por ser extrema-direita, mente muito. Não que o governo lá também não minta, não. Mas a oposição é extrema-direita e eles têm na mentira aí o seu modus operandi. O Lula, ele não fez como o presidente do Chile. O presidente do Chile, para quem não sabe, ele é aquela esquerda que a direita gosta. Tem no Brasil uma esquerda desse jeitinho aí. Ele foi colocado ali pelos Estados Unidos para barrar o avanço progressista no Chile e para minar a esquerda. Dificilmente a esquerda vai voltar para o poder no Chile tão cedo depois que saiu o Boric. E aí o presidente do Chile foi o primeiro a dizer foi fraude, para fazer lacração na internet. O que aconteceu? Ficou com carinha de bunda. O Milei, que é extrema-direita, também saiu fazendo isso, ficou com carinha de bunda. Hoje, na embaixada da Argentina, está ali tremulando a bandeira brasileira, uma humilhação enorme, e para isso acontecer, o governo brasileiro exigiu que o Milei fosse agradecer nas redes sociais. O Milei se humilhou nas redes sociais, na frente do mundo inteiro. A extrema-direita argentina ficou pé da vida com o Milei, dele se humilhar para o Lula. E o próximo ataque pequenininho que o Milei fizer ao Lula, prepara que a pancada vai ser muito forte, agora que a Argentina depende aí do Brasil em muita coisa. O Lula teve uma conversa com o Joe Biden ligou para o Lula, porque o Brasil aí é o maior país da América Latina, é o maior país da América do Sul. O Brasil tem mais de 50% do território e da economia da América do Sul. E o Lula falou, ô Biden, não dá pra gente reconhecer vitória de um lado ou de outro enquanto não mostrarem as atas eleitorais verdadeiras. E lá na Venezuela, eles têm um mês de prazo para mostrar isso aí. Então pode não ser hoje, nem amanhã, nem na semana que vem. A gente tem que dialogar aí com os dois lados, dialogar e manter o diálogo. Porque se a gente começar aí a começar a falar, olha, foi fraude, ou falar, olha, não foi fraude, tomar um posicionamento, lá na frente vai dar ruim. Eu preciso dialogar e manter a diplomacia. O Lula foi elogiado até pela Eliane Cantanhede, foi elogiado pela Natuzaneri, por alguns comentaristas até na Globo elogiaram o Lula. Só que na Globo lá, a ordem é o quê? United States of America first. Então, eles fazem o jogo dos Estados Unidos. E aí o que acontece? O Lula, junto com o presidente do México e da Colômbia, e eu vou falar, o presidente do México, lá no México não tem discussão não. O presidente do México tem declarações dele, inclusive eu vou publicar algumas no Plantão Brasil com legenda em português nos shorts, tá? Para você ver. Ele detona, ele falou o imperialismo quer roubar o petróleo, eles querem roubar a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que eu sempre falo aqui, é a central de golpe dos Estados Unidos, a OEA quer dar golpe lá para roubar o petróleo, igual fizeram na Bolívia, eles são ladrões, fala um monte, aí ele fala, esse tempo de imperialismo acabou, não vamos deixar. O presidente do México, ele vai para cima mesmo.
lançou a nota junto com o Lula e o presidente da Colômbia, falando, precisamos esperar aqui as atas, pedimos aí que a justiça da Venezuela seja respeitada e que a justiça eleitoral da Venezuela mostre aí tudo o que aconteceu. Se a oposição não gostar, entra na justiça e veremos o que vai acontecer. Mas vamos ver aí, esperar aí as atas serem divulgadas. Pois bem, olha, Merval Pereira, aqueles colunistas da Globo, da imprensa inteira, que são aí 100% pró-Estados Unidos, inclusive muitos financiados pelos Estados Unidos, tá? Muita gente não sabe, mas esses colunistas, eles não apenas ganham mais de 100 mil por mês, só que às vezes eles vão dar palestras, e aí eles dão palestra para um banco aí que é ligado ao mercado financeiro americano também. Alguns bancos são americanos, ou vão dar palestra lá nos Estados Unidos. Aí o cara vai lá, fala 40 minutinhos sobre qualquer porcaria, um jornalista desqualificado que erra em todas as análises, vai lá, fala 40 minutinhos lá para uma plateia de aspones e ganha 300 mil. Aí o cara vai lá, fecha 10 palestras por 1 milhão. Aí você fala, peraí. Isso é o financiamento que é feito, tá? Com esse pessoal aí. É só ver aí. Vira e mexe tem evento com esse pessoal. Vira e mexe. Pois bem, muitos jornalistas. Aí o que acontece? Esses daí saíram gritando, o Lula tá errado, o Lula perdeu o timing, o Lula isso, aquilo e tal, a Globo fez editorial. Eis que agora os países da União Europeia fizeram um copia e cola da notinha do Lula. Do Lula, do presidente do México, que é o AMLO, López Obrador. No México ele é chamado de AMLO, que é André Manuel López Obrador. E o Petro da Colômbia. Todos os presidentes da Europa fizeram um copia e cola. Falaram, temos que respeitar aqui a justiça da Venezuela, não podemos ir para um lado nem para o outro, temos que esperar as datas aí e vamos aí dialogar. Fim. Ficou todo mundo com carinha de bunda na Globo. Tentamos criticar o Lula, e aí o que acontece? Não apenas depois o Biden e a Kamala Harris, os dois deram declarações aí e emitiram notinha, indo na direção do que o Lula falou. Aí o Lula solta a nota aí com o presidente do México e da Colômbia, e aí 2 dias depois, todos os países europeus, todos aqueles, soltam uma notinha que é praticamente um copia e cola, só faltou estar embaixo a assinatura do Lula na notinha dos países europeus. Aí ficou todo mundo, putz, nossa, esse é o Lula que estava perdendo o timing, que perdeu ali, esse é o Lula que está se tornando irrelevante, O Lula liderou o mundo inteiro nessa aí, o mundo inteiro ficou aí atrás do Lula. Toda a OTAN aí, que são exatamente quem está querendo manter o imperialismo deles que eles têm sobre o mundo inteiro. Para quem não sabe, os países europeus até hoje eles mantêm imperialismo não só na América Latina, mas na África. Todos os diamantes aí de vários países da África são da França. O minério de ferro que é produzido na África é da França. A Inglaterra mantém imperialismo com dívida sobre os países da África e da América Latina até hoje, inclusive da Venezuela. A própria Venezuela tem 30 bilhões de dólares que estão congelados na Inglaterra. E olha, 30 bilhões para um país pequenininho com 15 milhões de habitantes que é a Venezuela é muita coisa, mas é muita coisa mesmo. Se você pegar na proporção de habitantes, é como se fosse mais de 1,5 trilhão de reais do Brasil bloqueados na Inglaterra. Essa é a proporção, tá? Se você pensar que lá tem 15 milhões, o Brasil tem 220 milhões, faz uma regrinha de 3, essa é a proporção, é muita grana. O presidente da Venezuela anunciou, eu vou na cúpula dos BRICS, eu vou oficializar a entrada da Venezuela nos BRICS, já estou acertado aí com o Putin. Putin fez aí publicamente um convite para a Venezuela participar dos BRICS e falou, agora a Venezuela vai poder abrir seu mercado de petróleo para os países dos BRICS. Para quem não sabe, desde 2015, que foi logo depois da morte, ou alguns dizem assassinato, do Hugo Chávez, a Venezuela enfrenta as sanções dos Estados Unidos. E a sanção, muita gente não entende. Não é assim, nossa, eu não compro mais o seu petróleo. Não. A sanção é a seguinte, os Estados Unidos congelam todos os ativos da Venezuela nos Estados Unidos, então imagina que os países têm ativos em dólar. E esses ativos ficam nos Estados Unidos, muitas vezes, porque se confia no governo americano. Aí eles congelam tudo, ou seja, eles roubam todo o dinheiro do país. E fazem assim, além de eu não comprar mais o seu petróleo, quem comprar o seu petróleo, qualquer empresa, lembre-se, quando algum país fala, nossa, o país tal está comprando petróleo da Venezuela. Não, é uma empresa comprando petróleo de outra empresa. É isso. Mas é uma empresa estatal, mas é uma empresa. Qualquer empresa que compre petróleo aqui da Venezuela, de qualquer empresa venezuelana, vai sofrer a mesma sanção e a gente vai proibir vocês de venderem pra gente. E aí quem comprar deles também vai sofrer sanção. E aí muitos falam, Thiago, mas a empresa que é petróleo barato, ela vai comprar e dane-se. Não é assim, não.
E você imagina uma empresa aí de dezenas de bilhões de dólares que trabalha no ramo de petróleo, vai lá, compra petróleo da Venezuela, vai lá, sofre uma sanção. Sabe o que acontece no mercado financeiro? As ações dessa empresa, antes dela sofrer a sanção, já vão despencar. Então é óbvio que o CEO da empresa e que os executivos jamais deixarão isso acontecer, porque eles fazem tudo que os acionistas mandam. É óbvio isso é óbvio. Todo mundo que é eleito aí para cargos executivos em empresas querem o quê? Que as ações subam e que a empresa tenha ali uma estabilidade financeira. Não querem sair arriscando aí toda a empresa. Quando é feita uma sanção, o país fica muito mais pobre, ainda mais um país que dependia 90% da exportação de petróleo. Só que agora estamos num mundo que está se desdolarizando cada vez mais. E aí o que acontece? A Rússia e a China já falaram, a gente vai abrir para o mercado aí da Venezuela. Ah, mas vai ter sanção. Pô, tenta sancionar a China então. Vai lá, campeão. Sanciona a gente também. Vamos lá, vamos gostar que você faça isso. Igual vocês sancionaram a Rússia, e a Rússia, nesse ano aí de 2023, foi uma das 5 economias que mais cresceu no mundo. Aí você fala, pô, que coisa, né? Nos últimos 12 meses, a Rússia também se mantém aí numa das 5 economias que mais cresceram. Como, Thiago? Porque as sanções dos Estados Unidos já não fazem efeito em países grandes, em países que já são industrializados. Pelo contrário, quem mais sofreu com as sanções da Rússia foram os europeus. Os europeus passaram aí a usar energia de termoelétricas, que é o tipo de energia mais suja que há. Ou seja, enquanto eles fazem um discurso pró-meio ambiente, nas Olimpíadas de Paris as camas são de papelão, vários atletas começaram a sair da Vila Olímpica para ir para hotéis, começaram a impor vegetarianismo aí nos atletas com menos frango e tudo mais, por causa do meio ambiente. Eles estão produzindo energia muito mais suja e muito mais cara que não podem comprar da Rússia. Eu peço aí a sua inscrição no canal, nós seguiremos aqui. Falou!